Imagine os mistérios mais sombrios e enigmáticos que o livro mais famoso de todos os tempos pode esconder. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver irá desafiar tudo o que você pensa saber sobre a Bíblia. Bem-vindo ao Enigma da Graça. Hoje, exploraremos os 7 mistérios mais inquietantes que marcaram a história das Escrituras Sagradas. Respire fundo, porque cada revelação será mais surpreendente que a anterior. Você sabia que o maior dramaturgo de todos os tempos pode ter deixado sua marca na Bíblia? William Shakespeare, conhecido por suas obras brilhantes e repletas de emoções, tinha uma fascinação especial pelo livro dos Salmos. Mas aqui está o mistério. A tradução inglesa da Bíblia do Rei Jaime foi concluída quando Shakespeare tinha exatamente 46 anos. Coincidência? Talvez. No entanto, se você abrir o Salmo 46 e contar 46 palavras do início, encontrará a palavra shake. Agora, conte 46 palavras do final para trás e encontrará sper. Sim, o nome de Shakespeare parece estar codificado nesse salmo específico. Muitos acreditam que isso foi um tributo sutil ao dramaturgo, possivelmente por algum dos tradutores da época que quis homenageá-lo. Verdade ou não, esse enigma conecta a genialidade de Shakespeare com a profundidade das escrituras de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mais intrigante ainda, essa teoria não é unanimidade. Enquanto alguns acreditam que isso prova uma conexão espiritual entre a genialidade de Shakespeare e as escrituras, outros consideram isso uma mera coincidência. Mas, independente do que você acredita, o mistério continua a fascinar estudiosos e entusiastas até hoje. Sodoma e Gomorra. 2 cidades que se tornaram sinônimo de pecado e destruição. A narrativa bíblica fala de imoralidade tão extrema que levou Deus a destruir essas cidades com uma chuva de fogo e enxofre. Mas será que essa história tem base na realidade? Arqueólogos descobriram evidências que sugerem que algo catastrófico realmente aconteceu na região. Segundo cientistas, um meteoro teria explodido próximo ao solo, gerando uma energia 1000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. A temperatura subiu instantaneamente, queimando tudo que havia na área. Espadas derreteram, roupas pegaram fogo e a cidade inteira foi extinta em segundos. Ló e sua família sobreviveram ao cataclismo fugindo para as montanhas. No entanto, o destino irônico de Ló revela o lado sombrio da humanidade. Em sua nova morada, ele foi embriagado e abusado por suas próprias filhas. Um desfecho que faz refletir sobre os limites da moralidade humana. E não podemos ignorar os debates teológicos que circundam esta história. Para os crentes, a destruição de Sodoma e Gomorra é um claro sinal do julgamento divino, enquanto para os céticos, trata-se de uma interpretação religiosa de eventos naturais catastróficos. Mas, em ambos os casos, a lição que fica é a de que escolhas morais têm consequências profundas. Outros aspectos menos discutidos dessa narrativa envolvem a localização geográfica das cidades e sua relevância histórica. As terras férteis que antes cercavam Sodoma e Gomorra se transformaram em desolação. Uma lembrança eterna da linha tênue entre a prosperidade e a ruína. Quem nunca ouviu falar dos cavaleiros do Apocalipse? Guerra, fome, peste e morte. Esses cavaleiros representam a destruição iminente. Mas será que a história termina por aí? Um exame mais atento do livro do Apocalipse revela um 5º cavaleiro, o Hades. Ele é descrito como aquele que segue a morte, trazendo o inferno sobre a terra. A sequência é assustadora. O anticristo chega montado no cavalo branco, seguido pela guerra no cavalo vermelho, depois pela fome no cavalo negro e, finalmente, pela morte no cavalo pálido. Mas o Hades, que muitos ignoram, é o que carrega as almas dos mortos, selando o destino da humanidade. Uma imagem desoladora que nos faz questionar o que realmente está por vir. E mais, os cavaleiros não são apenas figuras simbólicas de destruição, mas um lembrete do que pode acontecer quando o mal prevalece. Suas descrições vívidas no Apocalipse continuam a influenciar a cultura popular, de filmes a jogos e até obras de arte. Cada cavaleiro traz uma mensagem profunda sobre as consequências das ações humanas e os ciclos de destruição. Essa visão dos cavaleiros também levanta questões sobre a resiliência humana. Estamos preparados para enfrentar as adversidades que eles representam? Ou somos, como humanidade, cúmplices de nosso próprio destino apocalíptico? Além disso, a identidade do cavaleiro do cavalo branco é amplamente debatida. Para alguns, ele representa o próprio Cristo. Para outros, ele é o anticristo disfarçado. Essa ambiguidade só aumenta o fascínio por esses personagens que parecem transcender o tempo.
O fim dos tempos é um tema recorrente na Bíblia. Desde os sermões de Jesus até as visões do profeta Daniel, as Escrituras alertam sobre guerras, terremotos, pestes e fome. Em seu sermão profético, Jesus descreveu uma época de tribulações sem precedentes. Ele alertou: nações se levantariam contra nações, e o amor entre as pessoas se esfriaria. Esses sinais não são apenas avisos para a humanidade, mas convites para a reflexão e a mudança. A Bíblia não apenas prevê calamidades, mas também oferece esperança para aqueles que se mantêm fiéis. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, existe um propósito maior por trás de tudo. O profeta Daniel, por sua vez, falou de um rei do norte que atacaria Israel, trazendo angústia nunca antes vista. Hoje, vemos conflitos no Oriente Médio que fazem muitos acreditarem que essas profecias estão se cumprindo. A ideia de uma terceira guerra mundial parece mais próxima do que nunca, e a Bíblia pode estar nos alertando sobre o inevitável. Essas profecias, no entanto, também nos desafiam a olhar para o futuro com senso de responsabilidade. Será que os eventos catastróficos preditos são inevitáveis ou são um reflexo de nossas próprias ações e escolhas? Além disso, o sermão profético de Jesus não é apenas um alerta, mas também uma promessa. Ele afirma que aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Um chamado para a fé e a perseverança mesmo nos tempos mais difíceis. Esqueça as imagens de demônios torturando almas em chamas eternas. O conceito popular de inferno não está na Bíblia. No texto original, as palavras Sheol e o Hades são usadas para descrever o túmulo coletivo da humanidade, onde bons e maus descansam após a morte. Mas por que o conceito moderno de inferno como lugar de tortura eterna se tornou tão difundido? Muito disso vem de obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri, que popularizou a ideia de punição eterna. A Bíblia, no entanto, apresenta uma visão diferente. O Lago de Fogo, mencionado no Apocalipse, é descrito como um lugar de destruição final, onde os ímpios deixarão de existir completamente. Esse entendimento nos leva a reconsiderar o que significa realmente punição divina. E essa interpretação nos leva a reflexões ainda mais profundas. O conceito de justiça divina está mais relacionado à aniquilação ou à restauração? Como a humanidade deve entender o destino final das almas? Além disso, a imagem do Lago de Fogo levanta questões sobre a responsabilidade coletiva. Quem será lançado ali? É uma questão de escolhas individuais ou de influências sistêmicas? O cerco militar era uma tática brutal na antiguidade. Tropas inimigas cercavam cidades, cortando suprimentos até que os habitantes sucumbissem à fome e à doença. Na Bíblia, há profecias que alertavam os israelitas sobre o que aconteceria se afastassem de Deus. Eles seriam sitiados e forçados a comer seus próprios filhos para sobreviver. O livro de Deuteronômio registra essas advertências, e relatos históricos confirmam que esse tipo de canibalismo ocorreu durante cercos prolongados. Uma das histórias mais chocantes envolve mães que faziam pactos para consumir seus filhos alternadamente. A brutalidade desses eventos nos lembra o custo devastador da guerra e da desobediência. Essas histórias nos desafiam a confrontar a fragilidade da condição humana e as consequências da desumanização durante tempos de crise. É um lembrete sombrio das profundezas que a humanidade pode alcançar quando confrontada com a fome e o desespero. E o que essas narrativas nos dizem sobre os limites éticos em situações extremas? Até onde podemos ir para garantir nossa sobrevivência? Por fim, chegamos ao mistério mais inquietante, a besta do Apocalipse. Descrita como uma criatura de 7 cabeças e 10 chifres, ela carrega o número 666, o símbolo do Anticristo. Essa figura é acompanhada por uma segunda besta, o falso profeta, que leva as pessoas a adorarem a primeira. Os estudiosos acreditam que essas bestas representam poderes opressivos e governos corruptos ao longo da história. No entanto, o número 666 continua sendo objeto de especulação e fascínio. Ele inspira filmes, livros e teorias conspiratórias há séculos. Talvez o mais perturbador seja a ideia de que a verdadeira identidade da besta ainda não foi revelada, deixando-nos com a sensação de que o pior ainda está por vir. E se a besta não for apenas uma entidade distante ou simbólica, mas algo que já está entre nós, crescendo de forma imperceptível, essa possibilidade torna o mistério ainda mais fascinante e aterrorizante. Mas acima de tudo, o que esse enigma representa sobre o futuro da humanidade? Estamos preparados para reconhecer e enfrentar a verdadeira natureza do mal quando ela se manifestar?
E, finalmente, a questão mais provocante: será que o Apocalipse é um manual de destruição ou um convite à redenção? Esses mistérios revelam um lado profundo e simbólico da Bíblia, desafiando tanto crentes quanto céticos a refletirem sobre os enigmas da fé e da história. Se você ficou intrigado com essas revelações, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Enigma da Graça. Há muito mais para descobrir, e um vídeo especial está esperando por você agora mesmo. Até a próxima!